E por que será que os filmes de terror dão tanta audiência? E você já se perguntou por que os filmes de terror fazem tanto sucesso e têm tanta audiência, mesmo sabendo que o principal objetivo desses filmes é te dar medo, é te dar susto, é te tirar da zona de conforto? No vídeo de hoje agora eu vou falar por que isso acontece, por que esses filmes dão tanto dinheiro e por que saem tantos filmes de terror por ano, por que ele tem tanta audiência. Porque é inegável, mesmo que o gênero de terror seja muito vasto e tenha muitos subgêneros, ou seja, você tem o terror mais slasher, que é focado mais nos adolescentes que vão ser mortos por algum assassino, você tem o terror mais psicológico, que é aquele terror que envolve mais você sair da zona de conforto e tentar pensar um pouco mais fora da caixinha e trazer reflexões mais profundas. Você tem o terror que envolve o torture porn, que é aquele terror onde realmente vai ter muitas mortes e o foco é o sangramento. Mesmo assim, as pessoas têm interesse nesse tipo de filme. Muito mais do que isso. Se parar pra pensar, até as pessoas que têm medo de filme de terror acabam vindo ver esses filmes no cinema. Isso é comum e é muito natural. E a grande verdade é que sentir medo atrai o público de modo geral. O medo de não saber o que vai acontecer acaba atraindo as pessoas a quererem assistir mais esse tipo de filme. Afinal, quando assistimos um filme de terror, nosso cérebro libera adrenalina, dopamina e outras substâncias ligadas ao prazer. É como uma montanha-russa emocional. E isso junta com um outro fator muito importante. Nosso cérebro gosta que a gente desperte esse tipo de sentimento. Ele acaba gerando muitas emoções no corpo como um todo e o cérebro acaba gostando. Mas quando está num filme de terror, ele tem um fator diferencial, que seria o medo controlado. Porque existem várias formas diferentes de você liberar esse tipo de sentimento através do cérebro. Quando você faz isso, você acaba tendo que colocar o seu corpo meio que em risco, em situações meio que de risco, e acabam liberando esse tipo de sentimento que eu acabei de mencionar. Mas no cinema, ele acaba liberando isso de maneira controlada. Afinal, quando você está no cinema, você sente um medo, você sente uma preocupação, você está encarando seus medos, mas numa zona segura. Você sabe que por mais assustador que o filme seja, não vai acontecer nada com você. Você sabe que você não vai sofrer as consequências por estar vendo aquele filme. Então por isso que o filme de terror acaba atraindo tantas pessoas, porque são assuntos diferentes, que trabalham temáticas diferentes, que trabalham o medo de cada pessoa. Com certeza, um gênero de terror que você vai assistir vai se encaixar perfeitamente com o medo que você tem na sua vida. Então esse medo, se está no cinema, é uma forma de você encarar o seu medo, e encarando o seu medo, seja de monstro, fantasma, serial killer, ele realmente vai fazer com que você libere esses feromônios que eu falei. Então a partir daí, gerando essa empolgação, você encara seu medo, você gera adrenalina que o seu corpo pede, mas numa zona segura, porque você sabe que nada de mal vai acontecer com você. Um outro fator que é muito importante para mostrar o sucesso dos filmes de terror seria que os filmes de terror, ao longo dos anos, se tornou uma experiência coletiva. Eu que sou uma pessoa agora já um pouco mais velho, eu sinto que quando eu tô no cinema, me incomoda quando eu vou ver um filme de terror, porque eu sei que vai ter aquele grupo de adolescentes que sempre estão juntos, que grita, que fala ao longo do filme. Como também tem aqueles casais que também vão no cinema e também fazem bastante barulho e incomodam. Mas quando você pensa, isso é desde sempre, desde que eu era adolescente, passando até agora para a fase adulta, você percebe que o filme de terror, ao longo dos anos, se tornou uma experiência social, por vários motivos. O primeiro seria que é aquele filme que o medo acaba gerando risada nas pessoas, porque depois do medo muita gente ri, você realmente sente aquele terror coletivo. Sem contar que para adolescente, que é um público que vai muito ver filme de terror, gera aquela sensação de estou vendo um filme que eu não deveria estar vendo, porque a maioria dos filmes de terror são de 16 a 18 anos. Então a partir daí, os adolescentes não podem entrar no cinema se não forem acompanhados de alguém responsável. Então assistir aquele filme com um grupo de amigos, algo que parece que é super errado, também acaba chamando o público. Mas não é só no cinema. Quando você vai assistir um filme com amigos, o terror também é uma opção boa, porque você acaba
tendo aquela experiência de medo, susto coletivo, com risada, com comentários meio aleatórios que até podem tirar o terror do filme, mas com o tempo você pode perceber que para muitas pessoas o filme de terror acabou se tornando uma experiência social. Tanto que até hoje, quando você vai ver um filme de terror, e eu vou muito no cinema, eu amo o gênero de terror, então eu vou ver, você sempre vê que tem um grupo grande de adolescentes lá, porque realmente essa sensação de uma experiência coletiva acaba chamando muito público. Eu não gosto, porque eu gosto de estar imerso no filme. Mas isso é outro fator que faz os filmes chamarem atenção, darem muita bilheteria, darem muita audiência. Realmente, os adolescentes e até os adultos gostam muito de ver o filme por causa de todos os motivos que eu falei até agora. Pelo medo para algumas pessoas, para poder encarar seus medos como um todo, e também porque é essa experiência social muito boa para muita gente. Então isso também ajuda muito a crescer a audiência. Eu acredito que um outro fator que também ajuda muito a fazer com que os filmes de terror façam muito sucesso seria aquela curiosidade pelo desconhecido. O que seria isso? Muita gente adora saber o que não existe. Gostaria de ter uma experiência com algo que não existe para poder saber se aquilo é real ou não. Tanto que você pode ver, por muito tempo, os canais de TV que faziam muito sucesso eram aqueles canais que eles iam atrás de aliens, atrás de ET, em casas mal assombradas, mesmo que fosse tudo combinado, isso sempre fez muito sucesso. Por quê? Porque as pessoas têm muita curiosidade com o desconhecido. O que é aquilo? Realmente existe? Não existe? Outra coisa que faz muito sucesso hoje em dia, sempre fez, mas agora está fazendo mais sucesso, são o True Crime. O que é o True Crime, para quem não conhece? É quando eles pegam uma história real de um assassino e ela acaba sendo contada. Nos Estados Unidos, por exemplo, o True Crime faz muito sucesso em podcast, mas no resto do mundo faz muito sucesso com séries de TV que recontam a história dele, com documentários. Então a partir daí o True Crime é outro fator que chama muita atenção. O que os ETs e o True Crime têm em comum? São dois tipos diferentes de loucura, vamos dizer assim, que acabam fazendo com que você tenha interesse porque você não conhece. Você não conhece o que é um assassino, você não sabe como um assassino funciona, você não sabe como um assassino age de verdade. Você vê pelo que as pessoas contam. Esse True Crime, seja documentários, séries biográficas que tentam contar a história desse assassino, ou os podcasts, eles tentam entender o que é essa pessoa. Então as pessoas têm essa curiosidade pelo desconhecido. Por que a pessoa fez aquilo, como ela é aquilo, como ela se tornou aquilo. E os ETs é a mesma coisa. As pessoas assistem ETs para poder saber, será que ETs ou fantasmas, que também eram das casas mal assombradas que iam nas séries, você pensa, por que aquilo existe? Aquilo realmente existe? É o fator do desconhecido. Você tem essa curiosidade. E quem melhor do que o gênero de terror do que brinca com essa ideia? Seja ET, seja alien, seja serial killer, seja uma criatura monstruosa, tudo isso são coisas que geram uma curiosidade no público, que ele nunca vai saber como realmente é, mas o cinema consegue te dar uma ideia do que seria aquele monstro, aquele ET, aquele fantasma ou aquele serial killer. Então também nesse fator, os filmes tentam explorar essa ideia de como seria se esse monstro, seja humano no caso, ou alienígena, existe no nosso mundo. Então esse é outro fator que gera curiosidade no filme de terror. Eles pegam essas criaturas, eles pegam esse desconhecido e meio que colocam pra tela, e você consegue ter uma simulação da experiência que seria se existisse aquilo no mundo. Então isso também chama muita curiosidade do público. E o último fator, além de tudo isso, que já atrai o público de formas diferentes para ver o filme, tem mais um fator para dar tanta audiência para filmes de terror. Seria a parte do mercado. Porque quando você pensa, filmes de terror não são caros para ser produzidos. Claro, existem os mais caros, mas quando você pega a maioria dos filmes de terror que são feitos, eles são feitos com muito baixo orçamento. E já que é um gênero que ele já tem muito público, mesmo que ele não tenha a maior bilheteria do mundo, ele tem o suficiente para ele se pagar e pagar mais continuações. Então esse é outro fator que dá muita audiência, por isso que saem muitos filmes, porque filme de terror é barato para fazer de modo geral. Pega a franquia Atividade Paranormal, ela é uma franquia que ela surgiu e ela existiu praticamente com o primeiro filme, onde uma câmera moderna hoje em dia pagava praticamente 2 filmes em comparação ao primeiro, 2, 3 filmes em comparação ao primeiro. É um filme muito barato, eles não precisavam de muito, então quando o filme bate uma marca alta, ele praticamente faz com que já tenha uma continuação confirmada. Esse é outro fator que ajuda muito a ter muita audiência. Existem muitos filmes de terror ao longo de todo o ano, muitos esquecíveis, é verdade, mas isso acontece pelo baixo orçamento e pelo alto retorno que tem, porque você mistura um filme que não precisa de muito dinheiro para já se pagar
para já pagar continuações, misturado com todos esses fatores que eu falei atrás, que geram já esse público que já é apaixonado pelo gênero. É uma mistura do mercado te entregar muito, com o público querendo bastante. É aquela oferta e demanda. O público quer muito, o estúdio quer entregar bastante filme de terror pelo baixo orçamento e os dois acabam se ligando muito bem. Por isso que por mês saem 1, 2, 3 filmes de terror por mês. Você parece no cinema ou em streaming, de tanto que chama atenção. E pode ser remake, e pode ser reboot, e pode ser filme original, não importa. Sempre tem filme de terror no ano, pelo baixo orçamento e pelo alto lucro que ele tem, pelo alto retorno por tudo que eu mencionei até agora. E o alto retorno vem muito pelo preço ser baixo. Porque se os filmes de terror fossem muito caros para ser produzidos e feitos, pode ter certeza que esse dinheiro que eles ganham não seria o suficiente para ter tantos. Mas o preço é tão baixo que aí acaba valendo muito a pena para o estúdio. E colocando tudo isso, você percebe que o terror existe desde os nossos primórdios. E com isso mostra que as gerações que vão passando sempre vão renovando, eles nunca vão cansando desse gênero, porque apesar de gerações mudarem, estilos do que consumir mudar, o terror está desde o começo de tudo. O terror do desconhecido, o terror do novo, a curiosidade que pode acontecer acaba sempre gerando mais e mais público, porque é algo que passa a geração, muda o estilo das pessoas, mas o medo primordial, a ideia de ter um medo, todo mundo tem. E por isso que as gerações se renovam e o terror nunca fica velho e sempre vai ter mais filmes de terror, ainda bem, porque é um gênero que eu amo. Curte ou fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, qual é o seu filme de terror preferido? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.